Olá, meninos e meninas. Espero que vocês não estejam assistindo essa aula, viu? Porque todos conseguiram alcançar o gabaritar aí na prova da unidade 1. Essa é a recuperação. Vamos lá, então, rever os conteúdos para recuperação, caso vocês necessitem. Então, vamos lá. Vamos para a tela e eu já vou também... São as mesmas aulas, né, praticamente. As mesmas aulas. Aula 4... pegar minha caneta aqui, aula 4, aula 5, aula 7 e aula 8. Vamos falar então sobre o racionalismo, que é uma corrente filosófica que afirma que a razão é a principal fonte do conhecimento. Para os racionalistas, o conhecimento verdadeiro não vem dos sentidos, ou seja, da experiência, mas pensamento lógico-racional. Qual é a briga desses dois, né? Podemos dizer assim, um versus o outro. Porque não tem como só adquirir experiência e não ter nada na mente, né? Nós temos o quê? Capacidades cognitivas de pensar. Eu penso sobre algo e aprendo sobre o que eu estou pensando, o que eu estou observando, o que eu estou experimentando, né? As duas coisas acontecem quase que ao mesmo tempo. Porém, não podemos confiar só na experiência ou nos sentidos. E também só a razão sem um método científico pode ser que também possamos nos enganar. Então, penso, logo existo e preciso o quê? Questionar, né? Ter dúvida. Esse é o propósito de Descartes. Aqui falamos dos filósofos racionalistas gregos, como Platão. Para ele existe dois mundos, mundo sensível, né? Que sim, é possível que aprendemos também pelo mundo sensível, que é o mundo das coisas que mudam, envelhece, morre, é o mundo da opinião. E o mundo inteligível é o mundo que reside as ideias perfeitas, segundo Platão, mas nós sabemos que podemos também nos enganar, né? Por isso precisamos questionar se aquele conhecimento é verdadeiro. Então, a razão não quer dizer que a razão sempre vai ser verdadeira se não houver o quê? Um método científico. Porém, os filósofos antigos, como Platão e Aristóteles, eles tinham ali fundamento, né? Também com base na razão, porém não era uma ciência com base no método científico. René Descartes, né? Outro racionalista, pai da modernidade, para ele precisamos o quê? Ter a dúvida metódica, duvidar, né? Duvidar e sempre questionar. E Spinoza, né? Que também foi um racionalista em um nível radical e geométrico, para ele tudo o que existia é uma única substância, e a razão humana é a ferramenta para entender as leis dessa natureza e alcançar a liberdade. E aí vamos já para uma pergunta. René Descartes utilizou a dúvida metódica como ferramenta filosófica. Qual era o objetivo final desse procedimento? Encontrar a verdade primeira e segura, que servisse de base para o conhecimento, né? Então, não era demonstrar os sentidos, não era provar o que é possível conhecer qualquer coisa com a certeza, ou rejeitar a existência de Deus. Não. A dúvida metódica é para encontrar uma verdade primeira e segura, que servisse de base para o conhecimento. Nem tudo que é racional é verdadeiro, né? Então, é preciso duvidar. Vamos para a aula 5, origem do conhecimento. Agora, a corrente filosófica empirismo. O empirismo é a corrente filosófica que caminha oposta do racionalismo, porque o racionalismo olha para dentro, razão, ou seja, a mente, né? A nossa capacidade cognitiva do cérebro. O empirista olha para os sentidos. Primeiro vem o sentido. Eu vejo, logo existo, né? Vamos supor. E o racionalista não. Penso, logo existo. Nem tudo que eu vejo pode ser verdadeiro, porque os sentidos podem nos enganar. E aqui 3 filósofos empiristas, cada um
tem aí uma ideia, né, um foco principal, um conceito, uma visão sobre a mente e o que é a verdade. Para Francis Bacon, a verdade é o resultado de experimentos rigorosos. Locke, a concordância entre nossas ideias e a realidade. E David Hume, uma crença baseada na probabilidade e no costume. Então, esses empiristas, cada um tem aí uma tese, né, com base aí na corrente filosófica empirismo, que quer dizer experiência. Porém, essa corrente mais tarde desenvolveu um método científico experimental para chegar à verdade verdadeira. Vamos para uma questão. O filósofo John Locke é famoso por comparar a mente humana ao nascer, né, uma tábula rasa, ou seja, o que significa essa metáfora? Significa que a mente é como uma folha em branco, preenchida apenas pela experiência e sensações ao longo da vida. Então, para ele foi mais além, né, do empirismo, que o conhecimento, né, é só com base no sentido, não. É também com base na experiência. E nós vamos adquirindo sempre a experiência ao longo da vida, né? Então, o conhecimento é com base, então, na razão lógico-matemática, mas também pelas experiências. Aula 7, vamos falar, então, da filosofia antiga. Para os filósofos gregos, existia 2 níveis de conhecimento, doxa e episteme, ou seja, opinião, senso comum. Era um conhecimento sem métodos, nem sistematização. Já episteme é o conhecimento racional, que também tem base em observação, mas construído de maneira sistemática, metódica. Temos Platão e Aristóteles, cada um ali com a sua tese, né? Para Platão, a ciência baseia-se na teoria das ideias. Para ele, conhecimento parte, então, da opinião, doxa, até a ciência, a episteme, conhecimento verdadeiro, através da dialética. E Aristóteles, né, defendia aí a metafísica, que vai além do mundo físico, né? As explicações por meio, então, além do mundo físico, que é a transição, que explica o movimento. Movimento é a transição do corpo que busca o estado de repouso no seu lugar natural. Na astronomia, ao associar a perfeição ao repouso, a cosmologia grega desenvolveu, então, uma concepção estática, ou seja, o universo é finito e a Terra está no centro do céu. E nós sabemos que mais tarde, com a ciência moderna, foi provado que a Terra não era o centro, e sim o Sol, com a teoria heliocentrismo. Vamos a uma questão dessa aula. Para o filósofo Platão, o processo de conhecimento exige que a alma se afaste das aparências do mundo físico, mas compreendido apenas pelo raciocínio puro, permitindo que a mente se dissocie da prática imediata e das sensações. Platão refere-se então à matemática, pois seus conceitos como número e formas são abstratas e servem de ponte para o mundo das ideias. Muito bem, essa é a definição de Platão, né, sobre o conhecimento. Não é retórica, pois ela organiza os discursos, também não é a religião, pois ela oferece mitos que explicam a origem do universo, e nem é as artes manuais, pois a prática técnica permite a manipulação direta da matéria. Então, a pergunta né? A pergunta, ele diz assim, Platão refere-se, então, ao mundo matemático, né? Que é o conhecimento que exige que a alma se afaste das aparências. Então, vai ser a matemática, a lógica que não vai permitir chegar ao conhecimento verdadeiro. Aula 8, nossa última aula, que fala do conhecimento aí no período medieval, ciência medieval.
no qual apresentamos duas correntes filosóficas, né, desenvolvidas nesse período, século patrística, século II ao século VIII, e escolástica, século IX ao século XV. Então, cada uma delas tem como base um filósofo grego, patrística, Platão, e escolástica, Aristóteles. Né? Eles têm pensamentos diferentes, teses diferentes sobre o conhecimento. Platão, a patrística, defendia como objetivo defender a fé cristã contra os pagãos, ou seja, se baseavam no conceito de mundo das ideias de Platão para explicar o reino de Deus. E Santo Agostinho foi o defensor dessa corrente, né? Para ele, creio para entender. Até a fé vem primeiro, mas a razão ajuda a iluminá-la. E a escolástica, que foi uma corrente filosófica que veio após a patrística, porém mais avançada, porque parte das ideias de Aristóteles. Aristóteles que defendia, então, que o conhecimento verdadeiro, né, parte, então, do rigor, do lógico, da matemática, da geometria. A filosofia ensinava nas escolas, né, essa filosofia era ensinada nas escolas e universidades medievais, era sistematizada com base na racionalidade, né, ou racionalismo, que tinha como ápice o rigor lógico na Idade Média. O foco era a lógica, a observação e a classificação. E o defensor dessa corrente foi São Tomás de Aquino, que argumentava que não há conflito real entre fé e ciência, pois ambas vêm da mesma fonte de Deus, tanto a fé quanto a ciência. Com certeza Deus é um grande cientista, né? Porque ele fez tudo, toda a matéria foi produzida por um ser superior. O que os homens fazem é modificá-la. Isso eu não discuti dentro da aula com vocês, mas é visível que o homem não constrói, o homem modifica a natureza. Influência também dos ários na ciência medieval, como na astronomia, na geografia, na óptica, na geologia e meteorologia. Eles também desenvolveram muitos instrumentos, como observatórios astronômicos, conheciam sobre álgebra e faziam uso de algarismos, né? Números assimilados com os dos indianos, ou seja, eles praticamente criaram a álgebra, né? Que símbolos matemáticos, né? Teorias matemáticas. Também traduziram obras de Platão, Aristóteles e Plotino, que foi importante para a formação de filosofia árabes, né? Preservaram aí esses conhecimentos, trouxeram os outros novos entendimentos, né, da filosofia grega clássica. Vamos para a última questão. A ciência medieval trouxe avanço significativo, como o desenvolvimento de lentes de aumento, óculos, né, o aperfeiçoamento da bússola e novas técnicas de rotação de culturas na agricultura. No entanto, o pensamento científico desse período não era independente, estando sob a influência absoluta da religião, que integrava a investigação da natureza aos dogmas teológicos. Certo? Então, quem respondeu que a ciência medieval era influenciada pela religião, acertou. Então, essas são as nossas referências. Não trouxe, acho que eu não trouxe aqui o último slide, não. Então, é isso, queridos. Trouxe sim. Trouxe aqui a avaliação de recuperação. Vamos lá agora para a avaliação. Muito bem, desejo que vocês tenham sucesso, que alcance aí a nota suficiente para vocês serem aprovados, porém, esse não é o objetivo. Só fazer prova, estudar para fazer prova, não. Que vocês tenham desenvolvido, ampliado aí sua visão de mundo, tenham compreendido algumas teorias, nem todas são possíveis, mas que entendo que a filosofia é para abrir a nossa mente, refletir, questionar
né, ter visão crítica sobre as coisas, sobre o mundo e sobre a nossa própria vida. Obrigada pela atenção e aguardo vocês lá no terceiro ano. Tchau, tchau, e fique com o professor Hélio na segunda unidade. Até lá.